praticamos regularmente. Deus te abençoe. Bem-vindos ao canal TV Nossa Senhora da Mochima. Neste vídeo vou falar das indulgências, um tema bastante complexo que deixa muitas interrogações e muitos apresentam dúvidas sobre as indulgências. E começo por citar aquilo que diz a Igreja sobre o assunto, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, que por indulgência se entende a remissão perante Deus da pena temporal devida aos pecados, cuja culpa já foi apagada. A remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro de satisfação de Cristo e dos santos. É a Igreja quem, na pessoa de seu pastor, o Papa, nos dispensa este tesouro, no poder que Nosso Senhor conferiu a São Pedro e seus sucessores de abrir ou de fechar as portas do céu aos homens. Mateus 16:19. Está contido o poder de retirar todos os obstáculos que impeçam o ingresso de uma alma no céu. Como sabemos, as penas temporais que resta a uma alma pagar depois de ter seus pecados perdoados são um obstáculo para seu ingresso na morada celeste. O que vemos neste número é exatamente isto, que está bastante claro, que depois da confissão, depois de perdoar da culpa, ainda restam manchas do pecado, as sequelas do pecado. É para isto que servem as indulgências. Já os pecados confessados deixam marcas, então as indulgências vêm para remover estas marcas. E precisamos estar cientes que o pecado acarreta uma dupla consequência. Quando é grave, priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, nos torna incapazes da vida eterna. Tal privação se chama pena eterna do pecado. Esta primeira consequência é o que comumente se chama de pecado mortal. Mortal, pois mata em nossa alma a caridade, a vida de graça, ao se infringir gravemente a lei de Deus. Este pecado desvia o homem do seu próprio Criador, fazendo-o preferir e amar mais um bem inferior do que a Deus mesmo. A pena para a alma que morre neste estado, que não aceita o perdão divino, é a condenação eterna, o inferno, pois ela mesma não quererá voltar-se para Deus e pedir-lhe perdão. Terá feito uma escolha irreversível de recusa a Deus. A segunda consequência, que é qualquer pecado, seja mortal ou venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Daí a razão de se pedir, de se requerer, de se aplicar indulgências para os vivos e para os mortos. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. É importante também recordar que o pecado venial não mata a vida divina na alma, porém enfraquece a caridade e predispõe para o mortal, além de se traduzir pelo apego desordenado às criaturas que exige uma purificação. No sacramento da penitência, ao ser absolvido o pecador é perdoado de suas faltas. Não está mais privado da comunhão com Deus. Porém, resta-lhe ser purificado da pena temporal, deste apego prejudicial em relação às criaturas que maculou a sua alma.
Esta purificação, como vimos, pode se dar após a morte, no purgatório ou por uma misericórdia de Deus. Ela pode ser apagada ainda nesta vida pelas indulgências, que são o tesouro da satisfação de Cristo. A parcela do tesouro dos méritos de Cristo, nós a podemos receber de modo parcial, quando apenas uma parte da pena temporal é apagada, ou de modo pleno, quando ela é apagada inteiramente. É o que se chama de indulgência parcial ou indulgência plenária. O Catecismo da Igreja diz ainda que, pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, sequelas dos pecados. Isto está no número 1498. As indulgências têm base sólida na doutrina católica, na revelação e tradição, e como disse Papa Paulo VI, se desenvolve na Igreja sob a inspiração do Espírito Santo. Vamos falar um pouco da origem das indulgências. O uso das indulgências teve sua origem já nos primórdios da Igreja. Desde os primeiros tempos, ela usou o seu poder de remir a pena temporal dos pecadores. Sabemos que na Igreja Antiga, dos primeiros séculos, a absolvição dos pecados só era dada aos penitentes que se acusassem dos próprios pecados e se submetessem a uma pesada penitência pública. Por exemplo, jejum de 40 dias até ao pôr do sol, trajando-se com sacos e usando silício. É bem conhecida essa história, este uso do silício, castigar-se, um autocastigo, autoflagelação e retirada para um convento, vaguear pelos campos, vivendo de esmolas, além de ser privado da participação na liturgia eucarística e na vida comunitária. Isto era devido ao horror que se tinha do pecado e do seu escândalo. Aquele que blasfemasse o nome de Deus, da Virgem Maria ou dos santos ficava na porta da igreja sem poder entrar 7 domingos durante a missa paroquial, e no último domingo ficava no mesmo lugar sem a capa e descalço. E nas 7 sextas-feiras precedentes jejuava a pão e água, sem poder neste período entrar na igreja. Aquele que rogasse uma praga aos pais devia jejuar 40 dias a pão e água. Estas pesadas penitências e outras tinham o objetivo de extinguir no penitente os resquícios do pecado e as más inclinações que o pecado sempre deixa na alma do pecador, fazendo-o voltar a praticá-lo. Na fase das perseguições dos primeiros séculos, quando era grande o número dos mártires, muitos cristãos ficavam presos e guardavam o dia da própria execução. Surgiu nesta época um belo costume. Os penitentes recorriam à intercessão dos que aguardavam presos à morte. Um deles escrevia uma carta ao bispo pedindo a comutação da pesada penitência do pecador. Eram as chamadas cartas de paz. Com este documento entregue ao bispo, o penitente era absolvido da pesada penitência pública que o confessor lhe impusera e também da dívida para com Deus. A pena temporal que a penitência satisfazia, assim, transferia-se para o pecador arrependido o valor satisfatório dos sofrimentos do mártir.
Desta forma, começou o uso das indulgências na igreja. Muitas vezes os penitentes não tinham condições de saúde suficiente para cumprir estas penitências tão pesadas. E isto fez com que a igreja, com o passar do tempo, em etapas sucessivas e graduais, fosse abrandando as penitências. Na Idade Média, a igreja, com a certeza de que ela é depositária dos méritos de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos, o chamado tesouro da igreja, começou a aplicar isto aos seus filhos pecadores. Inspirados pelo Espírito Santo, os papas e concílios, a partir do século IX, entenderam que podiam aplicar esses méritos em favor dos penitentes que deviam cumprir penitências rigorosas. Assim, surgiram as obras indulgenciadas, que substituíam as pesadas penitências. O jejum rigoroso foi substituído por orações, a longa peregrinação por pernoitar em um santuário, as flagelações por esmolas. A partir daí, a remissão da pena temporal do pecado, obtida pela prática dessas obras indulgenciadas, tomou o nome de indulgência. Nos exemplos das pesadas penitências públicas citadas acima, elas eram substituídas, respectivamente, por uma indulgência de 7 semanas e por uma indulgência de 40 dias. Por isso, as indulgências eram contadas em dias, semanas e meses, porque assim eram também contadas as penitências públicas. Com a reza do terço, por exemplo, em qualquer dia do mês de outubro, se ganhava a indulgência de 7 anos. No século IX, os bispos já concediam indulgências gerais, isto é, a todos os fiéis, sem a necessidade de mediação de um sacerdote. Assim, os bispos estipularam que, realizando certas obras determinadas, os fiéis poderiam obter, pelos méritos de Cristo, a remissão das penas devidas aos pecados já absolvidos. É preciso compreender que esta prática não se constituía em algo mecânico. O penitente, ao cumprir a obra indulgenciada, devia trazer consigo as mesmas disposições interiores daquela que cumpria no passado as pesadas penitências, isto é, profundo amor a Deus e repúdio radical de todo o pecado. Sem isto, não se ganharia a indulgência. Com o passar do tempo, e principalmente por causa da questão das indulgências no tempo de Martinho Lutero, no século XVI, as indulgências foram ofuscadas e tornaram-se objeto de críticas. No entanto, após o Concílio Vaticano II, que decorreu de 1962 a 1965, o Papa Paulo VI reafirmou todo o seu valor na Constituição Apostólica Indulgenciarum Doctrina, onde quis claramente mostrar o sentido profundo e teológico das indulgências, incitando os católicos ao espírito de contrição e penitência, que deve movê-los ao realizar as obras indulgenciadas, removendo toda a aparência de mecanicismo espiritual que no passado aconteceu. Qual é a diferença entre a indulgência plenária e parcial? A indulgência parcial ou plenária, a indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente a pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. O Catecismo afirma ainda que, pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais
sequelas dos pecados. Está no Catecismo Geral da Igreja Católica, número 1498. Como lucrar indulgências? Todo fiel pode, desde que cumpra os requisitos necessários, lucrar uma ou várias indulgências no mesmo dia ou ao longo de sua vida. Contudo, Paulo VI, em sua Constituição Apostólica Indulgenciarium Doctrina sobre a revisão das indulgências, nos explica os requisitos a serem cumpridos para se receber uma indulgência plenária. Fazer uma obra enriquecida de indulgência e preencher as três seguintes condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Requer-se, além disso, rejeitar de todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Contudo, na falta de algum desses requisitos, o fiel pode lucrar uma indulgência parcial. Para se lucrar uma indulgência parcial, requer-se ao fiel que cumpra a obra prescrita para tal. No que tange à indulgência plenária, com seu maternal desvelo, a Santa Igreja prevê as dificuldades que poderiam ocorrer para se cumprir, no mesmo dia, todos os requisitos necessários a fim de lucrá-la. Desta maneira, anima-nos Paulo VI. As três condições podem ser preenchidas em dias diversos, antes ou após a realização da obra prescrita. Mas convém que a comunhão e a oração nas intenções do soberano pontífice se façam no mesmo dia em que se faz a obra. Outra prova inequívoca da bondade de Nossa Senhora, a Santa Igreja, é o facto de que nós podemos aplicar as indulgências que lucramos, tanto as parciais como as plenárias, em sufrágio pelas almas dos defuntos que estão no purgatório. Antes mesmo de mostrar os modos concretos para se lucrar as indulgências, cumpre lembrar também o facto que ocorreu com Santa Teresa de Jesus, para vermos a importância que se deve dar às indulgências. Certo dia, extasiada e encantada, pôde a santa contemplar a alma de uma religiosa falecida naquele instante e que subia radiante diretamente para o céu. O curioso é que a bendita alma rumou para o céu sem sequer passar perto do purgatório, sendo que muitos achavam que a falecida era uma freira simples, sem maiores virtudes e, por conseguinte, com suas falhas, como todos os homens. Lembremos o que escreveu São João. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O facto é que, mais tarde, em um dos colóquios da grande Santa Teresa com Nosso Senhor, o Divino Mestre explicou a ela o motivo do privilégio da freira defunta. Contou o Senhor Jesus que aquela alma sempre teve grande confiança nas indulgências concedidas pela Igreja e sempre se esforçou para ganhar o maior número delas. Como vemos, a freira soube usar do tesouro que a Igreja, maternalmente, põe à nossa disposição para, após a morte, irmos diretamente ao céu. Após termos visto o que são as indulgências, as disposições e as condições necessárias para recebê-las, podemos concluir vendo ainda as obras que devem ser observadas para um fiel a fim de lucrá-las tais indulgências.
Se pode lucrar em indulgências parcial quando se cumpre seus deveres e se tolera a imitação de Cristo, as aflições de nossas vidas e levando a Deus o Espírito com alguma piedosa invocação, mesmo que seja apenas em pensamento. Ao alcance de todos, esta indulgência pode ser facilmente recebida. Com efeito, todos nós, em qualquer situação em que nos encontramos, seja a do religioso, casado, solteiro ou ainda um trabalhador, um estudante, todos encontramos dificuldades e aflições, cada um em seu âmbito específico. O que é preciso é elevarmos nossos espíritos e oferecer tudo a Deus, seja rezando, por exemplo, Ave Maria, Pai Nosso, Credo, seja pensando piedosamente nela, para lucrarmos tantas indulgências quanto o número de oferecimentos que fizermos. Também quando, com espírito de fé e com misericórdia, um fiel dispõe de seus bens ou ainda de si mesmo em atenção e serviço aos mais necessitados, quando executa uma obra de caridade. Contudo, para que lucre a indulgência parcial, é preciso que tal obra caritativa esteja mesmo voltada para o serviço dos irmãos mais carentes. Então aí o importante de exercer as obras de caridade, também que podem remover, que podem levar a lucrar indulgências. Nisto percebemos o que mais lucra quem dá do que quem recebe, pois o que são os bens materiais em comparação com a libertação ou diminuição das penas temporais. Lucra ainda indulgência parcial o fiel que, espontaneamente, com espírito de penitência, se abstém de coisa que é inteiramente lícita e agradável. Com isto, o fiel ajuda a refrear suas más inclinações e, sujeitando seu corpo, se conforma mais estritamente a Cristo. Estes são os pequenos sacrifícios do dia a dia que podemos oferecer a Deus e por amor a Ele nas mais variadas circunstâncias, sendo solícito para com um irmão que nos pede algo que é de si árduo, tendo paciência com os demais, sendo obedientes às autoridades competentes, sobretudo quando nos pedem algo de difícil, porém nunca para algo contrário à moral, não comendo uma deliciosa sobremesa, por exemplo. Recebe indulgência parcial todo fiel que professa publicamente sua fé, quando dá livremente um testemunho de fé diante dos demais, nas circunstâncias particulares da vida no dia a dia. Como vemos, há inúmeras possibilidades para lucrarmos indulgências. Também outros atos ou orações nos fazem lucrar indulgências parciais, como a recitação de ladainhas, ou as devidamente aprovadas pela autoridade eclesiástica. O creio em Deus, o Magnificat, minha alma glorifica ao Senhor. Rezando o Salve Rainha. O lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, a oração ao anjo da guarda, Santo anjo do Senhor. O Salmo 50, Senhor, tem piedade, segundo a vossa bondade. O sinal da cruz, uma comunhão espiritual. Visitas breves ao Santíssimo Sacramento para adorá-lo, entre outras orações. São inúmeras possibilidades. O mesmo para os fiéis que portam devota e religiosamente alguns objetos de piedade, como crucifixo, cruz, terço, escapulário, medalha. Nota-se que estes objetos devem estar validamente abençoados. Entretanto, o objeto foi bento pelo Santo Padre. Se o objeto foi bento pelo Santo Padre, o Papa, ou por um bispo, o fiel que o porta devotamente,
obterá uma indulgência plenária no dia da festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, no dia 29 de junho, sendo preciso fazer uma profissão de fé sob forma legítima, como recitação do creio. Interessante. Indulgências plenárias. Ainda as indulgências ditas plenárias que, como vimos, apagam totalmente as penas temporais. Daí seu valor intrínseco ser maior. Para lucrá-las, cumpre também observar os 3 requisitos que mencionamos acima, bem como desapegar-se de todo tipo de pecado. Ganha-se uma indulgência plenária quando se faz uma adoração ao Santíssimo Sacramento de ao menos meia hora. Se faz a leitura das Sagradas Escrituras, ao menos por meia hora, com devida veneração e à maneira de leitura espiritual. Note-se que deve ser um texto aprovado pela autoridade competente. Claro, uma Bíblia católica é um livro aprovado. Ao fiel impossibilitado de ler por si, poderá lucrar a indulgência quando outro ler para ele, ou quando ele acompanhar uma leitura da Bíblia em áudio ou em vídeo. Se reza o Rosário de Nossa Senhora numa igreja, numa capela ou oratório, ou ainda em família, ou numa comunidade religiosa, ou num grupo, assim como o caso do terço em união. Quando se recebe a piedade e devoção, a bênção dada pelo Papa, Urbi et Orbi, para Roma e o mundo, também é válida a bênção que for ouvida na rádio, acompanhada na televisão, ou ainda se for acompanhada mentalmente. Outra faceta da maternal bondade da Santa Igreja. Então, pode-se obter também a partir da bênção papal, do Urbi et Orbi. Ao fiel que se dedicar a aprender ou ensinar a reta doutrina cristã, grande incentivo para crescermos nos conhecimentos divinos e no amor a Deus. Ao fiel que participar piedosamente de uma solene procissão eucarística. Ao fiel que na Sexta-feira Santa participar da adoração da Santa Cruz na solene celebração litúrgica. Aos fiéis que fazem sua primeira comunhão e ainda aos que assistem a uma cerimônia de primeira comunhão. Ao sacerdote que no dia marcado celebra a sua primeira Santa Missa, bem como para os fiéis que assistirem. Ao fiel que na celebração da Vigília Pascal ou no dia do aniversário de seu batismo, renovar suas promessas batismais por alguma forma legitimamente aprovada. Há ainda as indulgências plenárias que qualquer um de nós pode receber, porém que são aplicáveis somente às almas do purgatório, quando visitar devotamente um cemitério entre os dias 1º e 8 de novembro e lá rezar pelos defuntos. Ou quando no dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, visitar uma igreja ou um oratório e aí rezar um creio e um Pai Nosso. Como vimos, podemos ganhar uma indulgência plenária a cada dia para nossa alma ou para a alma de um falecido. Repetidas vezes os papas têm autorizado indulgências plenárias especiais, tendo em vista algumas comemorações. Tal como, por exemplo, agora estamos em novembro, e na semana dos fiéis defuntos, de 1 a 8 de novembro, uma das formas acima citadas podem ser substituídas pela visita ao cemitério, por exemplo, onde a pessoa está sepultada e rezar alguma oração por essa alma. Então, de entre dia 1 a dia 8.
Mas agora, uma inquietação. Se a confissão perdoa os pecados, para que existem as indulgências? Se a confissão perdoa os pecados, para que existem as indulgências? Nossos pecados comportam graves consequências, comportam sequelas, é o que já mencionei acima. É verdade que quando nos confessamos deles, no sacramento da confissão, eles são perdoados. Mas a pegada do pecado, a mancha do pecado, requer um longo caminho de regeneração. Vou contar uma pequena história. Dizem que um presidente dos Estados Unidos, para fazer seu filho entender as consequências dos nossos atos, lhe propôs um pequeno exercício. Deu-lhe um martelo, um prego grande e uma tábua de madeira, e perguntou-lhe se ele seria capaz de pregá-lo na tábua. Então o exercício era muito simples, era pregar o prego na tábua de madeira. E ao que o menino respondeu que era muito fácil e sem nenhum problema. Com 2 ou 3 marteladas bem dadas, enfiou o prego totalmente na madeira. Então seu pai disse-lhe: muito bem, agora tente retirar o prego, se você vai conseguir. O menino suou muito, usou tanta energia na tentativa de retirar o prego. Depois de quase 1 hora, conseguiu arrancar o prego, deixando uma grande mancha, uma grande abertura, uma grande ferida na madeira. Seu pai disse-lhe: aprenda isso, meu filho. Fazer o mal é fácil, mas desfazê-lo é muito difícil. Quando não impossível. E isso sempre deixa uma ferida. E o Papa Francisco explica assim: apesar do perdão, carregamos na nossa vida as contradições que são consequências dos nossos pecados. No sacramento da reconciliação, Deus perdoa os nossos pecados, que são verdadeiramente apagados. Mas o cunho negativo que os pecados deixaram nos nossos comportamentos e pensamentos permanece. Isso está em Misericórdia Vultus. Portanto, as indulgências não buscam perdoar nenhum pecado, mas sim superar totalmente as consequências negativas do pecado. Trata-se de uma realidade muito séria, longe de um automatismo mágico à margem da nossa busca sincera de Deus e do seu perdão, e que se traduz na vontade de levar uma vida autenticamente evangélica e refazer o caminho. Não é simples. Não é simplesmente passar por uma porta e tudo está resolvido. É um processo. Por isso, o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, nos cura da mancha, nos livra dos nossos pecados. Mas aquelas manchas que ficam, como vimos aqui nessa história do prego e da madeira, fica. Então, este é o papel das indulgências. Removem as manchas do pecado, já os pecados já perdoados durante o ato da confissão. Espero que isso tenha ficado mais esclarecido. Espero que não haja dúvidas quanto o vídeo este aqui foi uma gravação um pouco mais longa porque o tema assim o exigia. Era um tema bastante complexo, então tinha que ter mesmo matéria completa para explicar isso. Então, para vermos aqui, há várias formas de lucrar as indulgências, pelos vivos ou pelos mortos. Um vivo, nós podemos lucrar indulgências por nós próprios ou por alguém
que já faleceu, mas nunca por uma pessoa que está em vida. Não podemos lucrar indulgências, lucrar indulgências por outra pessoa que ainda está viva, só por alguém que já está, que está morta. E vemos, ficou bem claro aqui que as indulgências não têm como fim a obtenção do perdão dos pecados. O perdão dos pecados obtém-se através da confissão. Agora, aquelas manchas, aquelas sequelas que o pecado deixa, isto é obtido pelas indulgências. Nós conseguimos remover através das indulgências. E também a inclinação para o pecado, aquela inclinação natural que temos para o pecado, nós podemos remover isto também através das indulgências. Espero que tenham gostado, apesar de ter sido longo. Não deixem de deixar um like, por favor, se vocês gostaram, e partilhar, subscrever o canal se vocês se identificam com estes conteúdos que nós publicamos regularmente. Que Deus te abençoe.